A violência envolvendo adolescentes autores de atos infracionais volta e meia ocupa o centro das discussões no Brasil, principalmente quando crimes de grande repercussão despertam debate sobre a redução da maioridade penal. De um lado, há quem defenda mudanças na legislação como forma de combater a criminalidade. De outro, especialistas alertam para os impactos jurídicos, sociais e estruturais que essa medida poderia provocar no sistema de justiça e no sistema prisional brasileiro. Mas, afinal, reduzir a maioridade penal seria uma solução efetiva para a violência ou apenas transferiria o problema para um sistema penitenciário que já enfrenta sérias dificuldades? É sobre esse tema que vamos conversar no Contraplano de hoje. Para esse debate sobre a redução da maioridade penal, recebemos 3 convidados com experiências distintas e complementares. José dos Santos Costa, juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís, que acompanha de perto a aplicação da legislação penal e das normas relacionadas à infância e juventude. Lucas Cardoso, tenente-coronel da Polícia Militar, professor universitário e mestre em Direito e especialista em Ciências Criminais, trazendo a visão da segurança pública e da atuação policial no enfrentamento à criminalidade. E para completar nossa mesa, a advogada criminalista Vanessa Paixão, que atua diretamente na área criminal e acompanha os desafios enfrentados por acusados, vítimas e pelo próprio sistema de justiça. Eu agradeço aqui a presença de todos e nesse primeiro bloco eu começo com o magistrado Dr. José dos Santos Costa, juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís. Doutor, o adolescente que pratica um ato infracional grave realmente fica impune ou essa é uma percepção equivocada da sociedade? Olha, é uma percepção equivocada da sociedade. O sistema brasileiro é um sistema de direito penal juvenil, em que adolescente de 12 a 17 anos, ele responde pelos atos que ele pratica de forma diferente dos adultos, mas responde todas as garantias processuais e tem medidas correspondentes, que são chamadas medidas socioeducativas. Não é pena porque entende-se, não é só no direito brasileiro, mas internacional, que o adolescente está numa fase de construção da sua personalidade e que precisa dessa convivência e desse apoio do Estado para atravessar essa fase que é muito conturbada na vida de qualquer adolescente. Então é um equívoco achar isso, respondem, muitas das vezes não se sabe, mas, por exemplo, aqui em São Luís, que pega uma boa parte também do estado do Maranhão, nós temos 3 unidades de internação de adolescente. Tem uma que é só para 18 a 21 anos, porque ele praticou o ato quando era menor de idade, e tem 2 outras que é só para adolescente menor de 18 anos, cumprindo medida pelos esses atos mais graves. A punição existe? A punição existe, só que com conteúdo mais socioeducativo, primando para que ele se reoriente na vida. Tanto é que nessas unidades nós temos atividade socioeducativa, pedagógica, todos obrigatoriamente estudam, tem atividade de lazer, tem encontro com a equipe técnica, às vezes tem saída externa, tem curso profissionalizante e a grande maioria termina seguindo o caminho da cidadania, que esse que era o objetivo principal. Pela sua prática como na Polícia Militar, o senhor percebe que existe um aumento de adolescentes envolvidos em crimes? Como é que vocês trabalham com isso? Bom, infelizmente, nós temos sim o aumento, né, de adolescentes sendo cooptados, principalmente nessa era de hoje, dentro da segurança pública, tá, doutor e doutora, que é um problema grave no Brasil, não é um problema só nosso aqui do Maranhão, que é a questão do envolvimento do crime organizado. A expansão do crime organizado na área da segurança pública. Então, nós temos esse Principalmente fenômeno. com essas facções, né, doutor? Principalmente essa questão das facções. E aí, o que acontece? Em virtude do nosso próprio sistema legal, nós temos que eles sim são bastante aliciados. Existe essa procura pelos adolescentes para justamente eles sendo cooptados pelo crime organizado, em virtude do sistema, como o doutor bem aqui explicou, ele é um sistema diferenciado. Tá? Ele não responde perante o Código Penal, nós temos ali uma resposta mediante o ECA, e ali nós temos penas diferentes, tratamento diferente, como eu também concordo em certo ponto, que tem que ter, mas a gente está vendo que isso está sendo um facilitador para que as organizações criminosas
possa estar ali, né, perpetuando aquilo que eles pregam. Doutora Vanessa, a legislação atual, ela responsabiliza adequadamente os adolescentes ou existem lacunas em relação a isso? Acredito que responsabiliza, e essa é a palavra correta, né? Não é uma penalização, é uma responsabilização, porque dentro do sistema penal, nós temos a penalização, né, para a partir dos 18 anos, e dentro do ECA nós temos as responsabilizações. E como o doutor mesmo citou, né, tem todas essas medidas socioeducativas, nós temos o amparo psicológico, e tudo isso para que esses adolescentes, esses jovens não voltem a delinquir. Porque lá dentro do sistema carcerário, nós temos as organizações criminosas e, consequentemente, a partir do momento que esses jovens entram com uma base, né, muito fragilizada, vulnerável, vindo de regiões periféricas, mais vulneráveis, pretos, pobres, dentro do sistema carcerário, eles tendem a servirem como massa de manobra nas mãos das organizações criminosas. Então, isso é uma preocupação grave. Agora, essa discussão no Congresso Nacional sobre a redução da maioridade penal, qual é o entendimento de vocês, a opinião sua, doutor magistrado, em relação a isso? Olha, eu sou contrário. Acho que, além de entender que é incondicional, que seria uma cláusula pétrea, embora haja divergência a respeito disso, e do todo o direito internacional, que aponta que você não deve ter recuo nas garantias de direito, quando muito conquistas. Não poderíamos retroceder. Do outro lado, eu não vejo como isso vai frear essa participação de adolescente em uma criminalidade maior. É ilusão achar que apenas com isso nós vamos fazer com que adolescente não participe. Pelo contrário, nós vamos jogar uma parte dos jovens no sistema carcerário e logo outros adolescentes 14, 15 anos, serão recrutados pelas facções. O que deve ser enfrentado, sim, são as facções, porque elas estão nos presídios, elas estão nos bairros, como aqui a gente percebe, e elas assediam, conquistam o adolescente, principalmente pela ineficácia das políticas de segurança pública do Estado, que não conseguiu combater. Hoje, qualquer município do Maranhão tem facção. Doutora, Isso. Só um momento. Doutora, sua opinião. Nós temos, a título de exemplo, um sistema penal brasileiro que prende muito, mas prende mal. E dentro dessa grande logística do sistema, nós temos a responsabilização justamente para que ela sirva como base para que esses adolescentes e jovens não voltem a delinquir. A partir do momento que a gente transforma esses jovens, dá a eles capacidade para entrarem dentro do sistema carcerário, que eles não têm, mas a partir do momento que a gente aprova uma PEC, dentro desse contexto, a gente coloca eles dentro do sistema carcerário e nós vamos estar entregando para eles capacidade para estarem dentro do sistema carcerário, trabalhando lado a lado com as facções. E isso é uma grande preocupação. Eu entendo, acredito que o nosso atual sistema, da forma que está, com a responsabilização, o sistema socioeducativo, a gente vai evitar que esses jovens, após passarem pela reeducação, voltem a delinquir. Diferente de jogarmos eles dentro do sistema penal e fazer com que eles permaneçam ali. Porque nós temos hoje o índice de mandados de prisão que nem foram cumpridos. O sistema carcerário já é superlotado. E se a gente para cumprir esses mandados de prisão e jogam lá dentro mais jovens, a gente vai estar reforçando as organizações criminosas e a criminalidade só vai aumentar. E a gente vai. E a questão, toda essa problemática, ela nem é agora, ela é futura. Porque no futuro nós não vamos mais ter jovens delinquindo. A gente vai ter criminosos cometendo crimes dentro do sistema penal. Ali sendo penalizados mesmo. E o nosso sistema, ele pune os maiores de 18 anos e responsabiliza os menores. E aí nós vamos pegar esses que estão sendo responsabilizados e jogar dentro do sistema carcerário e atribuir a eles a integral capacidade de estar dentro do crime. Doutor Lucas.
Permita-me abrir divergência, né, em alguns pontos que foram falados aqui, doutor. O primeiro, doutor, aqui ele deixou bem claro que existe, né, dois posicionamentos a respeito da constitucionalidade. Tá? E eu me filio a que não é inconstitucional. Porque eu não acredito que essa questão de menor de 18 anos ser inimputável seja uma garantia individual, que aí sim a gente não pode ter restrição e nem exclusão de direitos e garantias fundamentais, só ampliar. Eu acredito que isso simplesmente foi um posicionamento do legislador a respeito de política criminal, que isso pode ser justamente como está sendo proposto através de uma emenda constitucional. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto que a doutora aqui tocou a respeito da situação, mas é como se nós estivéssemos considerando que todos os adolescentes seriam colocados dentro do sistema prisional. E não é. Sabe que é uma parcela mínima comparada ao número de adolescentes. E nós estamos falando do adolescente que cometer crime grave. O meu ponto de vista a respeito da redução da maioridade penal, eu concordo, mas não concordo que ela seja ampla. Reduzir 16 para 18, por exemplo, que é a proposta, de forma total para qualquer tipo de delito. E aí eu não acredito porque, primeiro que somente reduzir, realmente como o doutor falou e eu concordo, ele não vai resolver o problema da segurança pública. Assim como criar crimes novos, assim como aumentar penas por si só. A gente tem uns casos relacionados a feminicídio, nós temos um sistema de proteção legal, um dos melhores do mundo, mas os números não estão baixando, porque são vários fatores que vão contribuir ou não para que a gente possa ter essa redução. A mesma coisa quando se trata da questão da redução da maioridade penal. Mas eu concordo sim que para determinados crimes nós devemos sim ter essa aí. O Brasil, o direito, ele é uma ciência social, ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. E isso é algo, se a gente for fazer pesquisas, né, nós temos até, e eu acredito que isso deveria ter tido já uma consulta pública bem ampla para chamar a sociedade para participar, mas nós verificamos que existe esse sentimento principalmente para determinados crimes. E aqui eu não estou falando de quando acontece um caso de grande repercussão, que o Brasil tem muito disso, legislar por reação a alguma situação, cria uma nova lei, aconteceu uma situação, cria uma nova lei, um novo crime. O legislador está de olho no cenário e aproveita para... Não seria essa a situação. Mas a sociedade em si, ela almeja para determinados crimes. Por exemplo, eu concordo que crimes hediondos com resultado morte, principalmente, isso o direito já deveria ter acompanhado. Nessa situação de nós reduzirmos. A situação de jogar dentro de um presídio, como se fala, a gente já sabe que a gente tem uma deficiência dentro do nosso sistema prisional. Hoje a gente tem aí passando de 900 mil, né, presos e nós sabemos como são as condições. E realmente, dentro dessa situação, o que nós tínhamos que... O problema não é reduzir a maioridade penal e jogar ele lá dentro. Se o problema está no presídio, a gente tem que procurar melhorar o nosso sistema prisional. Tá? Agora, poderia ser debatido uma situação de que, como é hoje, eles não vão para unidades diferentes dos presídios, poderia ser também um caso de verificar uma opção para esses adolescentes que tivessem entre essa idade ali, 16, 17 anos, que viessem a responder criminalmente, mas que ficassem em um sistema próprio para isso. Seria essa situação. Porque hoje em dia é muito falha, a gente tem que parar para pensar também que nós estamos defendendo, por exemplo, a função da pena. A função da pena, ela tem várias funções, mas a gente não pode esquecer que a função da pena é retribuir pelo mal que a pessoa causou à sociedade. Quando eu vejo falar com uma parente de uma vítima, os familiares de uma vítima, eles não querem saber se o agressor, aquela pessoa, o autor do crime, tinha 17 anos, se ele tinha 16 anos. Para eles, o sentimento é o mesmo. Então, é esse olhar que nós temos que ter para essa situação, porque é um problema muito grave. É o que a gente observa também, que o serviço penitenciário brasileiro, ele acaba sendo uma universidade do crime, né, para quem já está lá, né, que entra porque praticou um outro crime, aprende lá outras formas de se praticar diversos outros crimes, e isso para quem tem a mente nova, né, para quem for entrar no sistema prisional, caso essa lei entre em vigor, é preocupante também. Doutor, na sua rotina como magistrado, o que é mais comum de aparecer em se tratando de violência envolvendo adolescentes? Olha, a regra dos crimes mais graves é de roubo, que importuna muito. E depois tráfico, e em terceiro, o homicídio. E nos últimos 5 anos, por exemplo, a estatística demonstra que não houve grande avanço, assim, está crescendo a criminalidade. O que ocorreu mais recente aqui no Maranhão são alguns atos mais graves
envolvendo o adolescente, mas por detrás as facções. Sim. A coisa é tão séria que não é só no sistema carcerário. Aqui no nosso sistema carcerário, por mais avançado que seja, mas os presídios são presídios por facção. Quem entra naquele presídio, às vezes, só porque mora no território. E ali, pronto, ele entrou sob o comando de uma facção. Quando não resolver isso, vai ser muito difícil você diminuir também o poderio das facções aqui fora. Hoje, nos bairros de São Luís, tem regiões onde o Estado é a facção. Sim. Lá, Entendi. eles fazem a punição, eles apuram, punem. Tem locais em que as vítimas não procuram mais a delegacia de polícia. Procura a facção. Inclusive tem recados nos muros quando a gente Isso. entra, se não baixar o vidro do Que carro. pode, Então, que não pode. Regras próprias. Às vezes, algum desses atos nem vão para o judiciário, são resolvidos lá mesmo. E muitos desses adolescentes entram nas estatísticas por ter cometido atos dentro do território. Até morte, de mulheres também, de jovens, ou então com um tiro no pé, na mão, bolo, enfim, há um disciplinamento. Então, se a gente não enfrenta isso, nós não vamos conseguir, não vai ser, qualquer mudança vai ser paliativo. Acho que a saída melhor não seria a redução da maioridade. E tramita também no Congresso projeto de lei que alteram o período de internação. Hoje, pela legislação brasileira, é de 6 meses a 3 anos no máximo. Ela não diz. Qualquer adolescente que pratica um homicídio, ele pode sair com 6 meses. Vai depender da avaliação da equipe técnica. Então, isso talvez possa ser repensado para que, e eu pratico isso, para os atos mais graves, ele tem que cumprir um período diverso do que o que pratica um roubo, por exemplo, Sim. que mexe só no patrimônio. Então, há tramitando no Congresso, assim, para levar para 8 anos, por exemplo, esses adolescentes de 16, 17 anos que praticam esses atos mais violentos, eles ter um tratamento diferenciado. Certo. Doutora, e na sua prática de trabalho, esses clientes que aparecem com perfil mais novo, o que aparecem tanto? Tráfico, roubo, o que é? Doutor, exatamente seguindo a ordem que o doutor magistrado falou, né? A gente tem o roubo, a gente tem o tráfico de drogas e depois os crimes mais graves, né? Partindo do homicídio. E, utilizando inclusive essa fala para concordar com o doutor magistrado, discordando aqui do doutor, nesse quesito, porque quando a gente fala de reduzir a maioridade penal, a gente tem que lembrar que o sistema ele não está preparado. E aí, concordando com a fala do doutor magistrado, a gente tem que melhorar o que a gente já tem. Se a gente consegue fazer adaptações, mudanças dentro do que a gente já tem, a gente consegue efetivamente reduzir essa criminalidade. Mas a partir do momento que a gente traz algo novo para o sistema que já não está preparado, aí a gente vai criar mais um problema. Porque se o sistema não está pronto para receber os que ele já recebe, imagine outros. E o doutor até citou, mas não são todos os adolescentes, mas são todos os que delinquem. E o que a gente vai fazer com todos esses dentro do sistema prisional que já não cabe os que já estão lá dentro? Aí eu volto para aquela tratativa. E o que a gente vai ter de número maior? E o doutor magistrado, né, vai concordar comigo nesse sentido. O que a gente tem de maior número de adolescentes, né, jovens que delinquem? São pretos, pobres, de lugares vulneráveis, de regiões periféricas, com base educativa muito baixa, sem nenhuma oportunidade. E é disso que o sistema prisional, o sistema de justiça e o Estado precisa tratar. Porque a gente tem que começar, e a gente volta àquele assunto que a gente sempre fala, mas parece que não adianta. Quanto mais a gente fala, mais parece que está ficando silenciado. A questão da educação. Se a gente mexe na educação, automaticamente o Estado proporciona oportunidades e esses jovens não vão precisar roubar, não vão precisar entrar no tráfico. E esse número mínimo que a gente tem deles nos crimes mais graves de homicídio, né, por exemplo, pode ser que permaneça, mas a tendência também é que diminua. Por quê? Porque esses jovens vão estar ocupados fazendo outras coisas. Eles vão estar estudando, eles vão estar trabalhando, eles vão estar inclusos em algum programa social que não permitem
que eles tenham tempo para delinquir. Então, a partir do momento que a gente pensa em trazer uma redução da maioridade penal, a gente tem que lembrar que o sistema ele não está preparado para isso. E o que a gente devia trabalhar? O que a gente já tem. Melhorar o sistema prisional para que a gente já consiga lidar com os que estão lá dentro e melhorar as medidas socioeducativas que a gente já tem, né? Melhorar ali todo o contexto do ECA, fazer algumas adequações para que os que estão lá também dentro daquelas medidas, né? Dentro da internação, ou permaneçam por mais tempo, ou tenham um tipo de tratamento diferente de acordo, até mais incisivo, de acordo com o crime que cometeu, mas dentro ainda da medida socioeducativa, porque a partir do momento que o Estado não entregou a educação lá na base que a gente precisava, ele tem a obrigação de dar uma segunda oportunidade ainda dentro da medida socioeducativa. E aí, dentro do contexto do direito penal é a última ratio, aí a gente vai estar trabalhando da forma correta, porque a gente vai usar o direito penal quando necessário. E, ao meu ver, a forma que eu acredito é que não vai ser efetivo e não é a melhor opção simplesmente pular para entregar para o direito penal uma tratativa que é de políticas públicas e que é de caráter educativo, de que a educação lá na base, sim, vai solucionar o problema. E aí só então, caso não resolva, ali dentro do contexto do ECA, dentro das medidas socioeducativas, pedagógicas e psicológicas, a gente passe a trazer isso para dentro do direito penal. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. A discussão sobre a maioridade penal envolve aspectos jurídicos, constitucionais e também a realidade enfrentada diariamente pelas forças de segurança e pelo Poder Judiciário. No próximo bloco, vamos analisar se a redução da maioridade penal seria capaz de diminuir a violência ou se poderia gerar novos desafios para um sistema prisional que já enfrenta graves problemas estruturais. A gente volta já. Estamos de volta com o Contraplano. No primeiro bloco, entendemos como funciona atualmente a responsabilização de adolescentes em conflito com a lei e os instrumentos previstos na legislação brasileira. Agora a discussão avança para uma pergunta que divide opiniões há décadas. Caso a maioridade penal seja reduzida, quais seriam os impactos reais para a segurança pública, para o sistema de justiça e para o sistema penitenciário brasileiro? E nesse bloco aqui, a gente inicia com o doutor Lucas Cardoso. Doutor, a polícia consegue identificar quando o adolescente é autor ou vítima do crime organizado dessas facções? Consegue sim, porque de imediato nós temos a questão dos policiamentos, nós temos muito levantamento de informações nas regiões. Os próprios comandantes de unidade, eles têm os seus levantamentos de informações, justamente tem essa colaboração com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, justamente para estar mapeando essa questão das organizações criminosas. Como o doutor falou aqui, dificilmente a gente vai ter um bairro que nós não tenhamos foco de uma ou outra organização criminosa. Isso é uma realidade não só nossa, né? Tenho palestrado aí por alguns estados brasileiros, e isso é um problema muito sério, principalmente aqui no Nordeste. Nós estamos vendo muito. Fui em Pernambuco, fui em Alagoas, fui na Bahia agora, lá então estão situações assim realmente alarmantes. E sim, nós conseguimos identificar essa situação e tem-se o combate, né, doutor, que justamente o doutor falou e eu concordo, que a gente tem que resolver esse problema, o Estado tem que se fazer presente, como o doutor aqui falou, aonde nós temos a ausência do poder público, a ausência do Estado, ali eles conseguem se fortalecer. E isso vão uma série de situações que vão acontecendo. Concordo com a doutora quando ela fala que isso não é um problema somente de direito penal. Isso é um problema de vários fatores da sociedade que tem que agir em conjunto para nós ver. E a educação, sim. A educação passa pela educação, passa por políticas públicas que sejam eficientes para que no final não tenhamos esses índices de criminalidade alarmantes e esses adolescentes sendo cooptados pelo tráfico, né? Mas a questão do que eu falo, o ECA, quando o ECA ele foi concebido, eu entendo o sistema de proteção legal previsto no ECA, para adolescentes em fase de desenvolvimento, tá? Mas a gente não pode também, e aí falando aqui um pouco, pegando o gancho da sua fala, doutora, a gente não pode transformar toda a vulnerabilidade social em uma questão de impunidade na área criminal. Então, por isso, como eu falo, defendo as situações mais graves, nós temos que ter um olhar diferenciado, porque o ECA, por si só, ele já se mostrou que, para esses casos, ele é ineficiente. E aí, outra fala também aqui da doutora, puxando, é que o Estado ele tem por obrigação oferecer moradia, segurança, saúde, educação, uma segunda chance também, né, doutora?
Mas a gente não pode focar em somente para os agressores, para os agentes. Nós temos que lembrar das vítimas e da sociedade que pode ser vítima a qualquer momento. Então é por isso que nós temos que ter esse olhar por os dois lados, principalmente para aqueles da sociedade que não estão, né, não vou nem dizer optando, né, por cometer o delito. Doutor, em relação a essas facções, sem identificar nenhuma, o que se torna tão atrativo para esses adolescentes estarem vinculadas a elas? Pelo que o senhor percebe na sua rotina de trabalho na área de segurança pública? Uma falsa percepção, né, que eles têm de ter uma vida boa, de, pela ausência do Estado em gerar oportunidades, eles enxergam ali na facção como se ali fosse oportunidade para a vida deles, para eles adquirirem as coisas, terem seus bens materiais, para poderem fazerem suas viagens. Eu estava até brincando com um certo professor de Direito, lá em Maceió, que estava palestrando, que ele estava citando justamente na sua palestra uma questão da bandidolatria, a palestra dele, foi um promotor. E aí ele estava dizendo que, no tempo dele, eu pegava os desenhos animados, os super-heróis, e a pessoa se inspirava nele. Eu vou ser o He-Man, vou ser isso, vou ser aquilo. E hoje em dia não. Ele vê que dentro das comunidades, quem são aqueles exemplos, quem são as referências, quem que a pessoa hoje, adolescente, ele quer ser. É aquele que é o líder da organização criminosa, é aquele que é o chefe da boca lá no bairro dele, na comunidade dele. Então a gente vê isso com bastante preocupação, porque justamente a gente vê quem são os seus heróis, em quem você está se espelhando. Mas muito se deve, lógico, pela ausência do Estado, por o Estado não oferecer oportunidades para essas pessoas, e aí eles, em meio a essa situação, acontece esse tipo de coisa. Doutora Vanessa, o cárcere brasileiro, ele ressocializa ou ele potencializa a violência? Doutor, hoje, e trazendo muito aqui para o nosso estado, nós temos, né, o doutor até citou, um sistema prisional que melhorou muito, né? Ele tem evoluído bastante. Então, hoje nós temos mais de 50% da unidade prisional trabalhando, né? Nós temos fábrica lá dentro, fábrica de macarrão, de uniforme, de cadeira, de bloquetes. Então, assim, a gente está tendo um avanço com relação à ressocialização dentro do sistema prisional. Mas isso não significa que é o melhor lugar do mundo e está muito longe de ser, né? Até porque é um ambiente que você está privado da sua liberdade. Então, logicamente, não é um ambiente bom para se estar. Mas, atualmente, nós temos um sistema que não é, eu não vou generalizar, porque a gente tem uns estados que estão com um sistema mais precário do que o do Maranhão e de muitos outros, mas que sim, nós temos, aí sim nós temos números, né, que o sistema prisional atualmente tem resultados com relação a essa reeducação, né, essa ressocialização, a trazer essas pessoas que em algum momento cometeram algum crime para retornarem à sociedade e não terem mais essa vontade, né, e nem criarem oportunidades de retornarem ao crime. Então, para mim, sim, ao meu ver, a tudo que eu estudo, ao que eu tenho de convivência na prática, o sistema prisional, ele realmente tem tido alguns êxitos com relação a esse não retorno para o mundo do crime. Inclusive, o maior número dos meus clientes são de crimes mais graves, né, como estupro de vulnerável, homicídio. E esses clientes, a partir do momento que eles estão lá dentro do sistema prisional e eles verificam que existe uma punição muito severa para esses crimes, e eles têm a oportunidade de retornarem à sociedade, porque em algum momento eles vão retornar, eles estão lá para cumprir a pena deles, a partir do momento que cumpriram a pena, eles vão retornar para a sociedade. A maioria deles se voltam totalmente para a família, para trabalho, para se apegarem, né, a alguma religião e não retornam para a criminalidade. Então, a partir do momento que a gente tem esses exemplos, né, e eu trago isso para cá justamente porque eu tenho visto na prática, a gente vê que o sistema prisional está sim cumprindo com seu papel de punir, mas também de ressocializar. Doutor José dos Santos Costa, crimes envolvendo menores que repercutem muito, né? Não é a regra, no caso de homicídio aqui em São Luís, é um dado grande isso daí? Ou acontece pouco? Olha, acontece relativamente poucos casos no Maranhão todo. Sim. Tem algumas regiões em que ocorre mais, são regiões onde tem uma disputa mais severa
de organizações criminosas, de facções. Controle territorial. E aí o adolescente entra também nesse embate e termina matando, tombando. Muitos deles são mortos, como muitos deles terminam praticando homicídio nessa disputa de facção. Os homicídios estão muito mais relacionados com isso, com essa disputa de facções. Por isso que eu digo, se enfrenta facções e elas se fragilizam, você tira boa parte desses adolescentes dessa criminalidade. Onde tem uma pacificação maior, existe, claro, ato infracionais diferenciado, mas não chega a ser tão alarmante, porque criminalidade mais grave acontece em qualquer parte de país com perfil tipo do Brasil. O nosso é porque é excessivo. Certo. Mas não, a regra é que não tem. O que mais importuna a maioria da população, às vezes, é o envolvimento de adolescente em roubo, que tem violência, grave ameaça. Sim. Aqui em São Luís é roubo dentro de transporte coletivo, em área que as pessoas estão se sentindo segura e não o é, como na litorânea, às vezes, um assalto, enfim. Isso importuna e chama a atenção da população, embora às vezes não sejam grandes casos, são poucos, sim, mas que tem uma grande repercussão. No último bloco, vamos olhar para o futuro e discutir quais políticas públicas podem contribuir para reduzir a violência entre adolescentes e quais caminhos especialistas apontam para enfrentar esse problema de forma mais eficiente. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o último bloco do Contraplano. Depois de discutirmos a legislação vigente e os possíveis efeitos da redução da maioridade penal, chegou o momento de olhar para as soluções, como prevenir que adolescentes sejam atraídos pela criminalidade, o que precisa mudar nas áreas da educação, da assistência social, da segurança pública e do sistema de justiça. E existe algum ponto de consenso entre especialistas que pensam de forma diferente sobre esse tema. Essas são algumas das questões que vamos abordar nessa reta final do programa. Agora com a doutora Vanessa Paixão. Doutora, é possível conciliar punição e garantia dos direitos fundamentais? Com certeza. E é justamente isso que a gente vem reforçando desde o início. Porque nós temos o socioeducativo para trazer essa responsabilização e, ao mesmo tempo, a gente está garantindo os direitos fundamentais da sociedade, que em algum momento foram feridos por conta dessas delinquências que aconteceram, e garantindo também o desses adolescentes que delinquiram. Então, a gente garante tanto a segurança pública, quanto o direito fundamental à educação, à saúde, ao tratamento digno, tanto para os familiares das vítimas de alguns desses delinquentes, quanto da própria família deles e deles. Por quê? A responsabilidade da vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos jovens, ela é do Estado, inicialmente. E logo depois a gente vem para a base familiar. Então, se a gente trata disso, a gente está garantindo um dos principais direitos fundamentais, que é a vida, a liberdade e também garantindo a educação. Doutor Lucas, qual política pública teria maior impacto na redução da violência juvenil? Educação. Sempre. Sempre educação. As oportunidades que a educação nos oportuniza, né, ela com certeza tiraria nossos adolescentes dessa vida do crime. Um país com educação é um país que eu tenho escolhas, eu tenho um direito, eu tenho liberdade de escolher a partir do momento que eu tenho educação. E isso é uma coisa muito carente, infelizmente, no nosso país. Tá? E nós vemos situações, isso é só em cidades pequenas? Não, a gente tem capitais que a gente tem aí essa discrepância muito grande. Ou seja, que esse ensino, ele não consegue realmente cumprir com o seu papel. E, infelizmente, aí a gente tem essa situação, nossos adolescentes sendo cooptados pelo crime. Porque, muitas das vezes, tem pessoas que falam até de forma rasa. Isso aí é porque os pais permitem demais. Lógico que os pais, eles têm, né, a família, como ela falou, a base, ela tem o seu papel. Mas isso aí é um conjunto. É o Estado fazendo a sua contrapartida, é a família acompanhando de perto, para justamente a gente tentar evitar isso daí. Doutor José dos Santos, uma pergunta interessante, o senhor atua na parte legal. Me diga uma coisa, se pudessem ouvir uma sugestão sua para melhorar esse sistema de punição, o que o senhor recomendaria
nesse projeto de lei? Olha, eu acho que o fundamental aí, como vocês falaram, é a educação. Mas não é qualquer educação, não é vaga em escola. O nosso sistema de educação é muito conteudista, que não motiva a participação. E uma educação a nível integral, que pudesse ter práticas esportivas, culturais, que motivasse isso, essa juventude a participar e ser protagonistas, né? De movimentos pela cidadania, pelo esporte. Para vencer isso, tem que, até para enfrentar as facções, porque é uma briga de poder também. Quando você tem num bairro algum programa de sensibilização que envolve jovem para atividade, o número de recrutamento deles é mínimo. Porque eles percebem que tem outro lado em que ele se sente Preenchido. Sentido da vida, pertencimento e dá luz e vida para ele transitar e não ficar no horizonte escuro sem perceber saída e buscar de facção. Então, precisaríamos disso. Claro que não é só enfrentar a facção, como está dizendo, não adianta política só dela. É preciso, mas é preciso também entrar com políticas públicas na área da educação, saúde, esporte, pode motivar essa juventude a pensar nesse país com outras motivações que não da criminalidade. Enxergar um outro caminho, né? Gente, a gente está chegando ao fim aqui do Contraplano. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui e as considerações finais. Doutor, começando pelo senhor. Olha, eu fico feliz nessa discussão. A gente sabe que a discussão da maioridade é recorrente e termina sendo muito mais um populismo penal também posto num momento desse de efervescência política brasileira, de colocar uma pauta dessa que precisa de mais discussão e também de dados científicos para a gente entender qual vai ser o desfecho de um e de outro e não por um oportunismo eleitoral. Doutor Lucas. Agradeço pelo convite, agradeço aqui a todos que estamos aqui construindo esse debate, tema de extrema importância, tanto é que é um tema que vem sendo debatido há muito tempo. Então, se ele vem sendo debatido há muito tempo, é porque realmente a sociedade está precisando ter um olhar para esse tema. Mas realmente, como o doutor falou e a doutora falou, isso é algo complexo que a gente não vai ter, nós não vamos ter uma resposta simples. Nós não vamos ter uma solução fácil para esse tema complexo. Então, ele precisa ser bastante amadurecido, envolvido todos os atores e principalmente a sociedade. E parabenizo aí pela iniciativa. Obrigado. Doutora Vanessa Paixão. Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, tão complexo, e que, como o doutor falou, não temos apenas uma resposta. Na verdade, as respostas elas são amplas, né? Nós precisamos unir muitas coisas para conseguirmos combater a criminalidade e, consequentemente, não permitir que esses adolescentes que já cometem atos delinquentes voltem a delinquir. E, como uma boa reflexão, fica, né, aqui para vocês, que o sistema penal, ele não é o melhor quando ele prende mais, ou quando ele prende com a menoridade. E sim quando ele consegue fazer com que os adolescentes não cometam esses atos delinquentes e, quando cometerem e forem responsabilizados, não voltem a delinquir. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação. A redução da maioridade penal é um dos temas mais sensíveis da agenda pública brasileira, porque reúne diferentes perspectivas sobre justiça, segurança, direitos fundamentais e políticas sociais. Independente das posições favoráveis ou contrárias, o debate demonstra a importância de buscar soluções que enfrentam as causas da violência, sem perder de vista a proteção da sociedade, a efetividade das leis e o respeito à Constituição. Quero agradecer a presença de todos os nossos convidados pelas importantes contribuições e principalmente a você que nos acompanhou até aqui. O programa de hoje teve a produção e direção da jornalista Márcia Macieira. Eu sou Ismael Gama e muito obrigado pela audiência. Até o próximo Contraplano.